Sejam muito bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Olá a todos, é muito bom estar aqui de novo. Hoje o foco da nossa análise recai sobre uma daquelas narrativas que, olha, à primeira vista, veste toda aquela roupagem de uma fábula infantil, Sim, total. mas que carrega uma densidade psicológica que me deixou bastante impressionado. Nós vamos explorar hoje a obra O Gatinho Breu e a Fada Nina. Que é uma história lindíssima, diga-se de passagem. E é muito fácil quem nos acompanha olhar para a capa de um livro como esse e esperar só mais uma aventura fofa sobre animais de estimação, né? O famoso livrinho de Niná. Exato. Mas o texto, ele constrói uma jornada intrincada sobre transformação emocional. Muito profunda. A gente tem aqui a missão de desvendar como o medo, a coragem e a amizade operam justamente nessa quebra de expectativas. E que quebra, viu? Pois é, porque a premissa que dá o pontapé inicial nessa história é de uma ironia muito perspicaz. O protagonista, que é o Breu, ele é um gato preto. Nascido no castelo de uma bruxa. Isso. E ele tem um pavor paralisante do escuro. É genial. É um paradoxo incrível. Ele ama a luz do dia, o quintal, a ausência de sustos, subverte totalmente a ordem natural do que a gente espera desse tipo de personagem. E é justamente essa subversão inicial que estabelece todo o terreno para análise comportamental que a gente vai fazer aqui. Porque, tradicionalmente, tanto na literatura quanto no folclore, o gato preto de uma bruxa é o arquétipo puro do misticismo noturno. Sim, o parceiro das trevas. Exato, ele geralmente representa o conforto na escuridão, aquela afinidade com o oculto. E aí, ao apresentar um protagonista que foge drasticamente dessa regra, a obra cria um atalho direto para nossa empatia. A gente se identifica na hora. Fica estabelecido desde a primeira página que origens e características físicas não são atestados de destino. O Breu tem a aparência que o ambiente dele exige. Mas a essência não bate. Não bate. A natureza interna dele está num descompasso imenso com aquele lugar. Eu acho uma metáfora muito clara sobre a experiência de não se encaixar no papel que a nossa família ou a sociedade impõe. E esse descompasso ambiental que você mencionou fica muito evidente quando a gente observa os detalhes da dinâmica familiar lá no castelo. Nossa, sim. O cenário é clássico. É quase um clichê do terror, né? Um castelo no alto de uma colina torta, cercado por aquelas árvores que ficam sussurrando com o vento. Um ambiente super pesado. E lá dentro, numa cesta de palha, nascem 7 filhotes. E a descrição é muito boa, porque 6 deles formam uma paleta de cores super suaves. Eles são descritos com muita leveza. Tem um cinza macio, um rajado elegante, um branco algodão e outros que são claros como nuvem. Todos muito angelicais. E no meio dessa suavidade toda, o Breu é absolutamente preto. E é aí que começa um processo de invalidação bem sutil. Um bullying fraterno. Isso. Os próprios irmãos transformam a cor dele em motivo de zombaria. Eles ficam brincando que ele vira sombra, que ele some no escuro. E ele sofria calado. A narrativa fala que ele fingia não se importar, mas o miado saía bem baixinho e triste. É de cortar o coração. E psicologicamente falando, a rejeição dentro desse núcleo primário é uma das forças mais desestabilizadoras no desenvolvimento de qualquer ser. Com certeza. Os irmãos usam a característica mais inata do Breu para invisibilizá-lo. E aí, a invisibilidade no escuro deixa de ser um traço físico, tipo a cor do pelo dele, E vira uma questão interna. vira uma invisibilidade emocional crônica. Mas olha, tem um detalhe nessa dinâmica que eu considero fascinante e que torna tudo mais complexo do que uma simples história de rejeição. A relação dele com a bruxa. Precisamente, a figura de autoridade ali não o rejeitava. Pelo contrário. O texto relata que ela adorava ele, né? Ela ajeitava aquele chapéu pontudo e fazia até rimas para elogiar o gatinho. Ela dizia coisas lindas. O trecho é tipo: que gatinho elegante, pretinho brilhante, meu ajudante importante. É muito carinhoso. Mas aí eu te pergunto, e levanto esse ponto para quem está ouvindo a gente também, se existia esse afeto por parte da figura de autoridade e se ele gostava desses elogios
Por que ficar lá se tornou tão insustentável para ele? Porque o afeto sozinho não anula a inadequação de um ambiente. A bruxa oferecia a validação verbal, mas o ecossistema do castelo era hostil à natureza dele. Era o lugar em si. Sim, era um castelo silencioso demais à noite, cheio de portas que rangiam e, fundamentalmente, excessivamente escuro. Tudo que ele temia. O ambiente não oferecia o suporte necessário para as necessidades emocionais do Breu. E isso ilustra uma realidade dura da vida real mesmo. De que não adianta só o amor. Não basta ser amado de uma forma abstrata se o lugar onde a gente está exige que a gente suprima quem a gente realmente é. A prosperidade emocional exige um solo adequado. E o castelo era um solo infértil. Totalmente infértil para um gatinho que só queria a luz do sol e brincar sem sustos. E é essa percepção de que a coisa não dava mais que leva à grande fuga. É o momento de virada dele. Uma decisão super drástica. Numa madrugada ventosa, o Breu decide tomar as rédeas da vida e pensa, chega, eu vou embora. O marco de agência pessoal. Só que a intenção era épica, mas a execução, olha, é hilária. Mostra bem a diferença entre ter coragem de mudar e ter as habilidades físicas para isso. A expectativa versus a realidade. Total. O plano parecia simples, mas ele escorrega na janela, ele rola a escada abaixo, e o ápice da comédia é quando ele vê uma armadura medieval. Essa parte é maravilhosa. Ele entra na armadura achando que era uma passagem secreta. E fica preso. Fica preso no metal frio, miando e fazendo um barulho ensurdecedor na casa toda. Eu rio muito com essa cena porque ela retrata o que a gente chama na psicologia de o meio do caminho bagunçado. Como assim? Sabe, em qualquer processo de mudança de vida, aquele momento entre você decidir mudar e de fato tá bem. Aquele momento do chega, eu vou embora, é libertador. O Breu deixa de ser vítima. Mas não vira um mestre espião instantaneamente. Exato. A coragem não confere competência imediata. O texto faz questão de expor essa vulnerabilidade para humanizar o gato. Ele é um bebê assustado e inexperiente ainda. E esse contraste entre a determinação e a falta de destreza cria uma empatia enorme. Romper ciclos nunca é um processo elegante. Geralmente é caótico, barulhento e desajeitado, igualzinho a um filhote preso numa armadura de metal. Faz todo sentido. E o caos acompanha ele mesmo depois que ele consegue sair do castelo. A chegada na Rua Grande traz novos problemas. Uma hostilidade diferente. O mundo exterior é muito caótico para quem viveu no isolamento. A obra narra aqueles passos apressados, das pessoas velozes, caixas para todo lado. É um bombardeio sensorial pesado. E no meio das trapalhadas, ele tenta entrar num saco de papel, mas tem uma cena que eu achei muito tocante. Ele leva um susto tremendo ao ver o próprio reflexo numa poça d'água. Sim, esse detalhe do reflexo é uma imagem literária belíssima. Como você interpreta isso? Quando alguém abandona o único ambiente que conheceu na vida, mesmo sendo um ambiente opressivo, rola uma perda temporária de identidade. Ele não sabe quem é sem o castelo. Nem sem os irmãos que ficavam zombando dele. A imagem na poça d'água reflete um completo estranho. É a desorientação clássica de quem está naquele vácuo, no espaço entre o lugar de onde fugiu e o lugar aonde ainda não chegou. Muito bem colocado. E essa desorientação se transforma numa exaustão física total. Ele quase dorme dentro de um sapato velho na rua, até que é resgatado por mãos gentis. O ponto de virada da sorte dele. A partir daí, a narrativa muda de tom completamente. O Breu é levado para uma feira de adoção, e o contraste da feira com as ruas e o castelo é gigantesco. É um ambiente cheio de vida, né? Muito. A feira é vibrante, tem cores, latidos, miados, e as pessoas caminhando devagar com aquele olhar de carinho. E aí o Breu, percebendo isso, tenta performar um papel. Ele faz um esforço enorme para impressionar. Colocam ele numa cestinha macia e ele decide que vai ser o gato mais comportado do universo. Senta direitinho, faz cara de fofo e tenta ficar absolutamente imóvel. Sabe o que é isso? É uma resposta de sobrevivência super atrelada à síndrome do impostor. Mentira? Mesmo num gato?
Metaforicamente, sim. Ele acredita que para ser escolhido, para finalmente ter um lugar para chamar de seu, a verdadeira natureza dele não serve. Porque ele é medroso e desajeitado. Exato. Ele acha que precisa esconder isso. Então ele constrói uma fachada de perfeição. É um mecanismo de defesa baseado naquela ideia de que, se eu falhar, eu serei rejeitado. O problema é que a própria natureza dele sabota essa performance na mesma hora. Como sempre acontece. Ele tenta manter aquela pose de estátua, mas acaba esbarrando na própria plaquinha de identificação e derruba a plaquinha. Não uma, mas 2 vezes. É uma quebra de expectativa sutil, mas que diz tanto. Eu achei muito bom. E a queda da plaquinha mostra que não dá para sustentar uma essência que não é sua, né? Impossível. E mais do que isso, aponta para uma verdade lindíssima sobre a conexão emocional. O pertencimento genuíno raramente é construído em cima de uma performance perfeita. São as falhas que conectam a gente. Justamente a vulnerabilidade que ele expõe, essa pequena falha, é o que torna ele autêntico. A imperfeição dele chama muito mais atenção do que a tentativa de ser uma estátua. E é exatamente nesse estado de vulnerabilidade que ocorre o grande encontro que muda a vida dele. A Nina e a mãe dela, a Linda, param na frente da cestinha. O momento mágico. O texto descreve muito o contato visual, o silêncio prolongado entre a Nina e o Breu. Eles ficam se olhando fixamente. Um peso imenso nesse olhar. E esse silêncio não é vazio. É uma comunicação profunda. Rola um reconhecimento mútuo ali. A Nina não tá olhando para um gato perfeito de vitrine. Ela vê o Breu de verdade. Ela vê um serzinho que precisa de acolhimento, da mesma forma que ela talvez procurava um vínculo forte. São 2 trajetórias se cruzando e encontrando sentido. E a Nina quebra esse silêncio de um jeito super empolgado. Ela repete com um sorrisão: "Mamãe, mamãe, vamos levar?" Ela fala isso 3 vezes seguidas. A insistência das crianças quando querem muito algo. Sim. E a Linda mãe, ela ri, mas impõe uma condição bem clara. Ela fala: "Tudo bem, mas você vai ter que cuidar." E essa fala da mãe é um detalhe narrativo estrutural. Insere a responsabilidade no meio de todo aquele afeto. Não é só brincadeira. O amor à primeira vista aconteceu, claro, mas a conexão inicial é só o gatilho. A manutenção desse amor exige o esforço diário prático. Limpar a caixinha de areia, colocar comida. Isso. O que transforma uma simples adoção num pertencimento de verdade é o cuidado constante. E a fase de adaptação no novo lar, olha, é uma coleção de desastres cômicos. O Breu continua sendo Breu. Ele tenta ser elegante de novo, mas acaba completamente enrolado num novelo de lã. Tenta dormir num lugar legal e escolhe uma caixa de sapato minúscula. Sabe o clássico "se eu caibo, eu sento"? Bem por aí. Quase mergulha no copo de leite da menina e sai correndo assustado do próprio rabo. Mas o que brilha nessas cenas não é a falta de coordenação dele. É a reação do ambiente. Isso, a reação da Nina. Ela não fica brava. O texto fala que ela ria até perder o fôlego com as trapalhadas. E aí, com uma paciência redobrada, ela ia ensinando as coisas. Mostrando os limites. Ela falava: "Aqui não pode subir", ou "Esse é o lugar de arranhar", e "Aqui é a sua caminha". Sempre com carinho. E é aí que a gente vê a fundação psicológica do Breu acontecendo de verdade. A Nina criou o que a gente chama de espaço seguro. É um conceito muito falado hoje em dia. Sim, e no desenvolvimento, seja infantil ou na adoção de um pet nessa analogia, um espaço seguro não é um lugar onde não tem regras. Tem regras claras na casa da Nina. Tem. Mas é um ambiente onde o erro é tolerado e o aprendizado é feito com amor, não com a retirada do afeto. Lá no castelo, ele se encolhia emocionalmente. Pro miado sair baixinho. Na casa da Nina, os erros são recebidos com orientação paciente. Rir das trapalhadas junto com ele desarmou as defesas que ele tinha. Ele percebeu que podia falhar sem ser odiado. Precisamente. Ele podia ser um pouco ridículo e o amor não ia embora. A base do medo começa a desmoronar aí. A Nina foi uma baita facilitadora de resiliência. O que prepara todo o terreno para a verdadeira coragem que ele vai precisar mostrar logo em seguida. Porque é claro que a história precisa de um clímax. E que clímax! Tudo parecia resolvido,
A rotina estava uma paz, e aí o passado bate à porta. Literalmente. A visita surpresa. A Linda atende a porta e a bruxa está lá. Ela entra e solta de forma super fria que veio buscar o gato dela de volta. O desespero se instala. A Nina agarra o Breu, abraça ele com toda a força e começa a gritar. Não, 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 leva não. É a personificação do trauma voltando. A bruxa ali representa o castelo escuro, o bullying dos irmãos, o isolamento inteiro. O retorno do reprimido batendo na sua porta de casa. E a reação da Nina é proteger, como qualquer pessoa que ama faria. Blindar quem a gente ama do perigo. Mas a genialidade da cena é que não é a Nina quem resolve o conflito. É o próprio Breu. O ato de agência final. E ele age de um jeito que destoa de todo o histórico fofinho e medroso dele. O texto foca que as patinhas dele estavam tremendo. Isso é o mais importante. Ele se desvencilha da Nina, dá um passo para frente e se coloca fisicamente entre a bruxa e a menina. Ele arqueia as costas lá no alto e solta o maior sopro possível. Um sopro que talvez nem fosse tão assustador assim. A história brinca com isso. Diz que não foi o mais aterrorizante do mundo, mas que era carregado de bravura. A magnitude desse ato é imensa. Coragem não é e nunca foi a ausência de medo. As patas tremendo provam isso. Provam o terror que ele estava sentindo. Mas a coragem é agir apesar desse terror. A urgência de proteger a Nina superou o instinto de fugir para debaixo da cama. Ele virou o escudo de quem salvou ele. E ele só conseguiu enfrentar o maior pavor dele, essa figura do passado, porque a Nina deu esse lastre emocional para ele. O espaço seguro deu forças para ele impor um limite. É de arrepiar quando a gente pensa nessa transição de papéis. E aí a resposta da bruxa a essa imposição de limite traz outra quebra de expectativa narrativa muito madura. Porque a gente espera uma batalha de magia, né? Uma confusão, raios, feitiços, a bruxa gritando. Mas ela não reage com violência. A atmosfera muda. Ela começa a observar a casa. Ela foca nos detalhes. Exatamente. Ela olha a caminha arrumada dele, o potinho cheio, o carinho da Nina. Aí ela dá um sorriso bem leve, suspira e fala. Vejo que ele está bem cuidado. Ele pode ficar. É o selo oficial de emancipação dele. A resolução foge daquele maniqueísmo fácil de bruxa malvada e vilã implacável. Ela age de forma razoável. Uma sabedoria muito baseada no desapego. Ela reconheceu pelas provas materiais e afetivas na sala que o ciclo do Breu com ela tinha mesmo acabado. E aceitar que alguém encontrou sua luz longe de você é pura maturidade. A nova aliança que se forma no desfecho é linda. A bruxa se torna amiga da Nina, diz que pode ajudar com magia se precisarem. Tudo resolvido. E o impacto interno no Breu? A transformação final dele fecha a história com chave de ouro. Depois daquele dia, ele nunca mais sentiu medo do escuro. O que prova a nossa tese. O medo do escuro nunca foi literal. O escuro era apenas a metáfora para a solidão e o isolamento que ele sentia. Quando ele percebeu que era amado, que tinha um lar e que ele mesmo tinha a força para proteger esse lar, a escuridão perdeu o poder. A luz que a Nina ofereceu iluminou os medos internos dele. Ele deixa de ser o antigo gato da bruxa e vira, de forma bem poética no texto, o gato da fada Nina. Que jornada, hein? Maravilhosa. A grande lição que a gente extrai de toda essa trajetória é que o nosso ambiente dita muito a nossa capacidade de florescer. E a paciência no afeto é a mágica real. Exato. O amor e a tolerância aos erros do outro operam as verdadeiras curas emocionais. E o engraçado é que a narrativa termina dizendo que o Breu anda tão ocupado, ronronando feliz o dia todo, que ele nem repara que a bruxa às vezes ainda ajuda a fada Nina com algumas magias. O passado virou só um detalhe irrelevante na felicidade presente dele. Pra gente encerrar o nosso mergulho de hoje, eu queria deixar um pensamento provocativo. Vamos lá? É algo que não está explícito no texto, mas que a gente pode pensar nas entrelinhas da história. E se a bruxa não tivesse ido lá na casa da Nina para buscar ele de verdade? Olha... E se, considerando que ela era bem sábia e gostava dele, a visita dela não passava de um teste? Um teste final. Sim, um teste para ter a certeza absoluta de que o gatinho medroso e desajeitado tinha finalmente encontrado o amor e a coragem que aquele castelo sombrio nunca pôde oferecer para ele. Nossa, essa teoria muda
tudo, coloca a bruxa não como um conflito a ser vencido, mas como a orquestradora da independência dele. É genial e muito possível. Fica aí o questionamento para quem nos ouviu até agora. Muito obrigado pela companhia nesta jornada cheia de descobertas e análises. Foi um prazer enorme destrinchar essa história com vocês. E que a gente se inspire a observar as pequenas transformações diárias e, claro, a cultivar mais espaços seguros e afetuosos para quem está ao nosso redor. Até a próxima exploração, pessoal!